Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixar a meditação na palavra de Deus, está em Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Palavra de Jesus, igreja. Ela diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Amém, igreja? Veio para tomar assento, fazer um breve comentário aqui a respeito dessa passagem. Aqui Jesus, ele diz, quando ele pregava a palavra, ali ele dizia à multidão, a lâmpada do corpo são os olhos. O que é a lâmpada, irmãos? Aquilo que clareia. A lâmpada é aquilo que clareia. Naquela época nós sabemos que era a lamparina. Hoje pode ser a luz, de uma casa, a luz de um carro, um farolete. Então, ele faz a seguinte colocação: a lâmpada do corpo são os olhos. Então, os nossos olhos, ele é uma lâmpada. Ele é aquilo que clareia. Aí, no mundo afora, se diz que os olhos são as janelas da alma. Num certo sentido, isso é verdade, porque a gente enxerga o mundo pelos olhos, por aquilo que a gente vê. Então, a gente entende da criação, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que nós entendemos a criação de Deus, contemplamos a criação de Deus por aquilo que nós vimos que foram, pelas coisas que foram criadas, pelas coisas que a gente vê. Então, os olhos, a lâmpada, ela é o meio da gente ver a criação de Deus. E não só a criação, irmãos, mas ver também as circunstâncias da vida. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui nessa passagem? O ponto de vista que nós temos da vida. Qual que é o ponto de vista? Com que olhos nós temos olhado o que está ao nosso redor? É os olhos do negativismo ou são os olhos da fé? Porque se olharmos a nossa circunstância ao nosso redor, se olharmos numa perspectiva negativa, nada em nós será bom. Então Jesus está falando de perspectiva, ponto de vista. De qual ponto de vista nós, Igreja do Senhor, temos olhado a vida? Ele diz aqui, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se nós olharmos a vida de uma perspectiva da fé, crendo nas promessas de Deus, nós vamos olhar para a circunstância e vamos ver a misericórdia e a bondade de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus fala que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidas e elas se renovam a cada manhã. Você olha, mesmo que a circunstância esteja difícil, mas você olha um pássaro cantando, aquele cafezinho passado de manhã cedo, aquele cheiro gostoso para você tomar um café, um pãozinho na mesa, você poder almoçar, você poder sair para trabalhar. Se você olhar tudo isso com um coração agradecido, você está olhando de uma perspectiva da fé, agradecendo a tudo que Deus tem feito, toda a bondade que Ele tem dado a toda a criação, tem dispensado a toda a criação. Então, depende dos nossos olhos. Então, o que o texto está querendo nos ensinar aqui? Que nós temos que olhar com os olhos espirituais. Como a irmã falou semana passada, nós somos seres espirituais, nós temos que entender isso aí. Então, temos que olhar numa perspectiva de fé, uma perspectiva de visão celestial, daquilo que Deus tem feito de bom todos os dias. Porque se nós formos olhar para o noticiário, nós vamos ficar deprimidos. Se nós formos olhar para as notícias, e hoje em dia, irmãos, o tanto de notícia falsa que tem, até os jornais estão veiculando notícias falsas. Depois que eles vão ver, eles vão se retratar depois
mas quando quer ver, já falaram uma mentira. Então os jornais hoje não são confiáveis. Jesus está dizendo assim: olha com os olhos espirituais para as situações. Não olha com os olhos deste mundo, não, porque senão nós vamos desanimar. Porque senão, ó, como que ele diz aqui, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se nós olharmos de uma perspectiva negativa da vida, o nosso corpo também estará em trevas. Se nós olharmos de uma perspectiva de fé, irmãos, até a palavra de Deus afirma isso, e até a ciência confirma isso, que a pessoa, quando ela busca uma fé, até para ela sarar de alguma enfermidade, ela tem mais facilidade. Até para ela sarar de uma enfermidade. Porque ela está olhando com fé, crendo nas promessas. Agora, quando a pessoa mergulha no pessimismo, no entreguismo, não vai dar certo, não adianta lutar, a palavra de Deus fala assim: o teu corpo estará em trevas. Misericórdia. O corpo sofre por causa da visão. Se tivermos uma visão espiritual, seremos abençoados. Se tivermos uma visão pessimista desse mundo, nosso corpo estará em trevas. Até o nosso corpo vai sofrer. Ele diz: portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Misericórdia. Então Jesus, ele nos ensina, irmãos, a olhar de uma perspectiva da fé. Outro dia eu ainda meditava na palavra de Deus, e Deus falava no meu coração a respeito de que perspectiva nós temos olhado o mundo. Do Monte Sinai ou do Monte Sião? O Monte Sinai foi o monte onde Moisés deu a lei, e o homem tinha que cumprir a lei para viver por ela. E ninguém conseguiu cumprir a lei, exceto Cristo. Então, como diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, aquilo que era para ser bom para mim acabou sendo prejudicial. Por quê? Porque eu não conseguia cumprir a lei. Mas aí depois ele chega a um ponto que ele diz assim: mas graças a Deus, Cristo me faz vencer. Então, o Monte Sião é o monte da esperança, é o monte da renovação. É o monte da graça, onde nós encontramos a graça de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós temos que olhar do ponto de vista do Monte Sião, que é o monte da esperança, que é o monte da graça. Olhar como tudo já pronto, já feito por Cristo Jesus, já conquistado por Cristo Jesus, e cabe a nós tomar posse daquilo que Deus, em Cristo Jesus, já fez por nós. Amém, igreja? Então, que os nossos olhos sejam uma lâmpada bem clara para abençoar a nossa vida. Olhar pela fé. Como diz o apóstolo Paulo, caminhar e viver pela fé. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.